A gente vai falar, mudamos agora o foco da disciplina, né, para falar um pouquinho sobre os processos de fabricação de peças cerâmicas, tá? Até a aula anterior a gente estava trabalhando com materiais metálicos. Então hoje vou dar um pulinho lá para a seção 4.3 e na semana que vem eu volto falando de fabricação de peças poliméricas, tá? Então hoje a gente vai falar de fabricação de peças cerâmicas. Deixa eu só pegar a pontinha aqui porque não está aparecendo. Bom, é isso. Quando a gente fala, né, em peças cerâmicas ou material cerâmico, normalmente já vem na nossa cabeça os pisos, os azulejos, as telhas e louças, né? São alguns exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, alguns blocos de cerâmica no processo de secagem. Aqui nós temos uma outra cerâmica que está sendo, né, extraído do molde para depois ser curado. Contudo, né, temos vários outros tipos de cerâmicas que a gente pode até observar aqui nessa imagem, que são cerâmicas avançadas, que são aplicadas em dispositivos eletrônicos, aqui no caso em turbinas, em outros aspectos. Então, a gente tem várias possibilidades quando se fala em aplicações de materiais cerâmicos. Por exemplo, no caso das cerâmicas avançadas, a gente só consegue fundir o metal, né, dar forma ao metal, alguns metais em si, sobretudo, a partir da fabricação de containers, né, de cadinhos revestidos com cerâmicas. Por quê? Já remete a nós as altas temperaturas que esse tipo de material suporta, tá? Então, as cerâmicas trabalham aí em temperaturas superiores à difusão dos metais. Então, a gente consegue ter aplicações como essas aqui, né, na turbina de um aeronave ou de um foguete, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho da classificação dos materiais cerâmicos. Então, a gente tem alguns grupos aqui, tá? De acordo com a sua composição específica e também a gente pode classificar de acordo com a aplicação. Mas com relação às aplicações, né, nós temos aqui um conjunto enorme de materiais ditos cerâmicos. Nós temos os vidros, tá? Os vidros eles entram dentro da classificação de cerâmica, mas vocês podem encontrar em outras literaturas que os vidros são uma classificação à parte. O que é o vidro? Né? O vidro é um material que se encontra, né, a condição ambiente sob uma elevada viscosidade. A viscosidade do vidro é tão alta que ele tem característica de um material sólido, certo? Mas a sua estrutura, os seus arranjos moleculares é de um material líquido, ou seja, é um material amorfo. Amorfo. Ou seja, não tem estrutura cristalina. Isso é uma moto extremamente barulhenta aqui. Então, o que eu estava dizendo? O vidro, ele entra dentro da classificação de materiais cerâmicos, tá? Mas a gente pode considerar uma classe diferente devido à sua estrutura e à sua constituição. É um material que está sob uma elevada viscosidade, então, e mantém, né, a estrutura, o arranjo de uma forma de um material líquido, que é amorfo sem forma. Já as cerâmicas, daqui para cá, são materiais cristalinos. Então, as cerâmicas têm cristalinidade, apresentam estruturas cristalinas, um ordenamento estrutural, e são sólidos mesmo, tá? São sólidos. As cerâmicas são materiais sólidos. O vidro é um material viscoso. Viscoso, ou seja, a viscosidade é tão alta que ele se parece com material sólido, mas quando a gente vai analisar a fundo, ele é um material que tem característica de um sólido, porém a sua estrutura é de um líquido e é um arranjo desordenado. Então, dentro dos vidros, nós temos o vidro em si, né, e as vitrocerâmicas. As vitrocerâmicas são alguns tipos de vidro que tem um grau de cristalinidade. Então, tem um arranjo atômico que é misto entre cristalino e amorfo.
tá? Quanto maior o grau de cristalinidade do vidro, né, mais se aproxima das cerâmicas, tá? E tem suas aplicações específicas aí. Não vou entrar quando se fala em vidros, tá? Porque não é o foco da disciplina, mas enfim, nós temos aí os vidros que podem se classificar, em alguns casos, como materiais cerâmicos. Bom, em geral, como eu disse no início, né, nós podemos utilizar as cerâmicos, os materiais cerâmicos dentro da engenharia e dividir em dois grandes grupos: os cerâmicos tradicionais, ou seja, os materiais cerâmicos tradicionais, que são produtos à base de argila, tá? Então, os produtos à base de argila a gente diz que são cerâmicas tradicionais. E nós temos as cerâmicas de engenharia ou cerâmicas avançadas, tá? Então, aqui nós temos as cerâmicas avançadas ou ditas de engenharia. Aí, dentro dessas cerâmicas de engenharia ou avançadas, né, nós temos vários tipos de elementos que constituem esses tipos de cerâmica, que são óxidos, tá, nitretos, carbonetos de elevada pureza. Eu vou falar um pouquinho melhor a respeito desse tipo de classificação. Então, nós temos as cerâmicas tradicionais, a base de argila, que é para fabricação de tijolos, telhas, blocos de concreto, tá? Louças brancas, como estão apresentadas aqui. E as cerâmicas refratárias, que é um outro grupo que pode ter um pezinho aqui nas cerâmicas avançadas e um pezinho aqui nas cerâmicas tradicionais. Os refratários são feitos de argila também, ou outros elementos especiais. Quando é feito de argilas refratárias, né, basicamente são aqueles blocos para revestimentos de fornos, alguns cadinhos para fundição, tá? E temos os que são feitos à base de sílica. Só para lembrar, refratário são peças cerâmicas que são utilizadas, né, devido à sua baixa coeficiente de transferência de calor. Então, o material transmite pouco calor, ele serve como isolante, além do seu baixo ponto, além do seu alto ponto de fusão. Então, são materiais usados aí para proteção térmica, tá? Aí nós temos as cerâmicas abrasivas, usadas aí em rebolos de esmeril, né, usado em lixas, entre outros componentes. E os cimentos, tá? Os cimentos para construção civil e entre outros. Vamos dar um foco maior nesses dois grandes grupos, né? As tradicionais e as de engenharia, tá? E depois falar um pouquinho a respeito dos processos de fabricação sobre cada um desses grandes grupos aí. Bom, o que seria cerâmica, então, né? A gente entendeu os grupos, mas eu defini um pouquinho o que seria o vidro. A cerâmica, ou a palavra cerâmica, né? Sua definição ela vem do grego querâmicos, tá? Querâmico significa material queimado, né? Devido remeter que para que a gente consiga dar a resistência à peça cerâmica, né, a gente aplica a queima. E da origem em si, seria barro queimado ou terra queimada. Tá? Então, remete aí a necessidade do calor para que a gente consiga dar condição de estrutural para a peça cerâmica. Os materiais cerâmicos, eles são complexos em termos de constituição quando a gente vai falar das cerâmicas tradicionais, porque a gente usa a argila, né, que são materiais de origem natural. Mas, sobretudo, quando a gente analisa a constituição das argilas, assim como das cerâmicas avançadas, a gente percebe que são compostos de elementos metálicos e não metálicos, tá? E esses elementos metálicos e não metálicos são geralmente formadores de óxidos, nitretos e carbonetos. Por exemplo, óxido de alumínio é uma cerâmica, nitreto de silício é outra cerâmica, carboneto de tungstênio é outra cerâmica, tá? Então, toda vez que a gente está falando de um óxido metálico ou não metálico, né, a gente está se remetendo a uma cerâmica, tá? E as ligações químicas nas quais as cerâmicas são formadas são ligações covalentes e as ligações iônicas.
São ditas ligações extremamente resistentes, ligações fortes, tá? E direcionais. Então, as cerâmicas, as estruturas cristalinas das cerâmicas, elas são estruturas extremamente rígidas devido ao grau de energia de ligação resultante desses tipos de ligação química, tá? Bom, aqui tem um trecho que fala que até os últimos 60 anos, os materiais mais importantes dessa classe foram denominados cerâmicas tradicionais, aqueles para as quais a matéria-prima é argila. Então, temos as louças, as telhas e os tijolos. Só que aí, né, com o advento das ciências dos materiais, a gente avança um pouquinho mais e entra aí nas cerâmicas avançadas. Bom, vou falar um pouquinho das cerâmicas tradicionais primeiro, para depois a gente entrar no aspecto das cerâmicas tradicionais, tá? Com relação às cerâmicas tradicionais, como eu já disse, né, ela é composta, o produto, né, das cerâmicas tradicionais, como no caso aqui, é a argila. Aqui nós temos três bloquinhos de argila, né, e a gente observa uma coloração. Essa coloração decorre-se dos óxidos presentes aí, óxidos de ferro, óxido de titânio, magnésio, entre outros. Esses óxidos, eles dão a coloração na argila. Então, a telha avermelhada é devido à presença de óxido de ferro, esse chão mais avermelhado, tá? Uma argila mais amarelada tem óxido de titânio, tá? Entre outros. E, como a gente observa, devido ser de um material de ocorrência natural, ele é muito complexo em termos de composição, mas geralmente as argilas são compostas de talcos, calcário, feldspatos, habitas, filitos, que são minerais, tá? Com a ação da chuva, dos fenômenos atmosféricos, vai haver uma degradação dessas rochas metamórficas, e vai transformar isso em um material extremamente fino, de granulometria bem pequena. Então, aqui nós temos, por exemplo, o feldspato, né, na sua forma pura. Aqui nós temos habita, o grupo das habitas, né, que são vários minerais, tá? A degradação disso, assim como de outros minerais, como talco, calcário, ferro, entre outros, vai dar forma, né? Vai se constituir o que a gente chama de argila. Então, a argila é um material de ocorrência natural proveniente da desintegração das rochas metamórficas sob a ação contínua dos agentes atmosféricos. Aí, né, o que se compõe em argila, a gente diz de argilominerais, tá? Os argilominerais são os minerais que têm granulometria fina, tá? E a composição química desses argilominerais, né, é complexa devido ao fato, né, do que eu expliquei, devido a ser uma combinação de minerais e que, devido à ação da desintegração, né, natural, vai formar o que a gente chama de argila. Não existe uma argila única, tá? Então, se você for analisar o solo onde é extraída a argila, dependendo da localidade, a composição da argila vai mudar. Então, existem argilominerais específicos, como a caulinita, nós temos o calcário, nós temos a montemorilonita, que são argilominerais que podem estar presentes na mesma argila. Algumas são mais predominantes, né, cauliníticas, que tem mais argilomineral do tipo da caulinita. Outras podem ser um complexo. Quanto mais puro for, né, ela é mais interessante para algumas aplicações. Mas, sobretudo, a argila, né, ela tem o que a gente chama de argilominerais, e esses argilominerais são partículas, tá? Dependendo daí da escala que se usa, chega aí as partículas que são menores que 2 microns, segundo essa escala de Atterberg, e a escala de Wentworth pode ser classificada como argilomineral, né, aquelas partículas menores que 4 microns. Tá? Então, assim, é considerado, né, uma argila, quando a gente extrai do solo, aquelas partículas que têm essa dimensão, dependendo da escala. Algumas escalas usam 0,005,
tá? Se eu não me engano, milímetros aqui, tá? Que vai dar 5 microns, dependendo da escala que a gente está trabalhando, tá? Mas, sobretudo, o que eu quero que vocês entendam é essa complexidade da mistura, e que no final funciona bem. Só para um nível de curiosidade, o feldspato, que são componentes da argila, assim como, no caso, nós temos os filitos. Quando eles estão em grandes quantidades, ou quando ele pode ser adicionado na mistura para a fabricação da argila, né? Porque a gente pode trabalhar na composição da argila, tá? Então, a massa cerâmica, a massa de argila, ela pode ser extraída diretamente da natureza e feito somente a umedece, né, para trabalhar na forma plástica, ou você pode adicionar esses argilominerais, dando uma mistura que a gente chama de uma mistura sintética ou artificial. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Quando a gente adiciona feldspato e os filitos, a gente pode melhorar o que a gente chama aí de fundabilidade. A argila ela baixa o seu ponto de fusão, ou seja, você consegue diminuir a temperatura de formação da fase líquida. O que isso representa na prática, né? A gente consegue, adicionando esses elementos, reduzir a porosidade das peças cerâmicas, tá? E melhorar também a absorção de água, quando isso for interessante. Só que, por consequência disso, essa argila, ela não é uma argila dita refratária, então as peças podem ser, por exemplo, para telhas, tijolos, mas se for para aplicação em altas temperaturas, isso não é benéfico. Aí nós temos o talco, né? Se o talco for adicionado, a gente consegue fazer com que a argila ela tenha uma maior resistência mecânica, tá? Ela resiste também a choques térmicos e também a gente consegue produzir através de ciclos rápidos de queima. Então, tecnologicamente falando, né, a gente não usa somente a argila pura, extraída, né, como a gente pode dizer, in natura. Adiciona-se vários outros componentes para melhorar aquelas características. Então, geralmente, na hora da fabricação de peças cerâmicas, as indústrias ceramistas, elas fazem toda a análise química e mineralógica da argila, né, identifica a sua composição e faz um ajuste, adicionando outros elementos para melhorar suas condições. Quanto às estruturas, né? As argilas são estruturas que a gente chama de argilas, são materiais que têm estruturas em folha, tá? Então, aqui é uma representação esquemática de como que é feito. Então, aqui nós temos uma folha de sílica com uma folha de alumina. E isso é feito intercaladamente. E entre essas folhas, aqui está representado na forma de tetraedros e octaedro. Tá? É só uma representação. Cada um desses blocos representa uma camada de sílica com uma camada de alumina. Esse intercalamento aqui que a gente está vendo na primeira imagem dá nome a um grupo de argilominerais chamado caulinita. Tá? Então, a caulinita ela tem essa organização. Eu não trouxe a célula unitária aqui, mas basicamente é só a forma como é organizado. Agora, se a gente intercalar uma alumina com uma sílica, depois colocar uma alumina da forma como aparece, e entre essas camadas, esse grupo aqui, e aqui nós colocamos o que a gente chama de um cátion, tá? O cátion, que nesse caso aqui é um cátion de potássio. E esse intercalamento, quando a gente identifica no argila mineral, ele pertence ao que a gente chama dos grupos das ilitas. E o outro aqui, que é similar a esse, só que em vez de ter um cátion, nós temos a água, uma camada de água, dá o nome ao grupo das montemolilonitas. São vários grupos de argilominerais que estão presentes aí na argila, tá? E aqui são as imagens as imagens eletrônicas de varredura da caulinita. A forma como esse intercalamento acontece, a gente observa que o argilomineral formado, né, ele tem uma organização microestrutural
totalmente diferente, ó. Se a gente intercala dessa forma, eu falo assim, a gente, na verdade, não, né? Quando a natureza forma essa intercalação, a gente percebe este tipo de microestrutura, que tem propriedades totalmente diferentes dessa. E esse aqui é o outro caso, ó. Aqui nós temos um cristal de quartzo que apareceu aqui na imagem eletrônica, tá? Mas aqui nós temos a multimurilinita. Então, são estruturas extremamente interessantes, complexas e que são formadoras aí das nossas peças cerâmicas. Quanto às cerâmicas avançadas, a gente tem vários tipos de compostos, tá? Quando fala em cerâmica avançada é por causa do avanço, né, em relação àquelas cerâmicas tradicionais. Então, está relacionado a este avanço. Como eu disse, é a ciência dos materiais, visa buscar novos materiais, entender como esses novos materiais podem atender às nossas necessidades, né? E, claro, as nossas necessidades fazem com que os cientistas busquem outros materiais para aplicação. Então, por exemplo, semicondutores, materiais que resistam a altas temperaturas para aplicação em foguetes espaciais, para aplicação em fornos, turbinas, equipamentos, dispositivos eletroeletrônicos, entre outros, tá? Entre as cerâmicas avançadas, nós temos o que a gente chama das alumina, né? Alumina, o carbeto de silício, o carbeto de tungstênio. Nós temos também a zircônia, são vários outros, tá? Materiais que são muito importantes. Vou falar de alguns tipos aqui, no caso da alumina, né? Que tem aplicação bem conhecida nessas velas de ignição de motores a combustão interna. Esse componente aqui, que é um componente refratário, tá? A alumina, ela opera, né, em altas temperaturas, então tem alta resistência e tem uma baixa constante que a gente chama de elétrica, tá? O que é constante de elétrica? É de isolamento. Então, é um material extremamente isolante. Então, a gente pode usar tanto para esse tipo de aplicação, quanto para utilizar em embalagens eletrônicas, para chips, entre outros. Então, devido a esse isolamento, permite essa aplicação. Aplicações odontológicas, tá? É usada também para fabricação de lasers. Aqui nós temos aqui cadinhos, são esses copinhos aqui para aplicação em laboratório, né? Quando você quer fazer um tratamento térmico em uma amostra, às vezes quer fundir uma pequena quantidade de material, a gente consegue utilizar, tá? Além de ser usada, né, como suportes de catalisadores para acelerar reações químicas aí de degradação de poluentes, entre outros. Então, é um material muito importante aqui, que pode ser usado para a fabricação desses tipos de estrutura, assim como outros. Aí eu disse o carboneto de silício, né? O carboneto de silício, ou carbeto de silício, é o silício, né? Um material bem abundante na nossa crosta terrestre, e o carbono. E esse carboneto de silício, ele tem uma resistência à oxidação a temperaturas acima da temperatura de fusão do aço. O que eu falo de resistência à oxidação? Oxidação é a queima, né? Um material que não oxida, que não queima muito facilmente. Então, seus pontos de fusão são extremamente altos. É usado como revestimento, a gente usa também para fabricação de compósitos, e neste caso aqui é usado como abrasivo para rebolos, tá? Então aqui nós temos os particulados e aqui na forma de rebolo. O carbeto de silício também tem sido usado como um semicondutor, que é para dispositivos eletrônicos que vão operar em altas temperaturas, tá? Então essas são aplicações bem interessantes. Não vou me delongar em falar em muitas cerâmicas avançadas. Outra interessante aqui aqui está em inglês, né? Mas é o dióxido de titânio. Esse pozinho aqui branco, tá? Ele é usado para fazer cerâmicas eletrônicas,
como no caso aqui nós temos a cerâmica de titanato de bário, tá? Que tá na embalagem. Então, é produto do dióxido de titânio. Aqui é bário, TiO2. TiO3. O titanato de bário, né, ele é usado para a fabricação de capacitores, transdutores e entre outros. Tem propriedades piezoelétricas, ou seja, através de uma carga mecânica você converte isso em sinal elétrico. Uma aplicação bem comum do nosso dia a dia desse tipo de cerâmica é na fabricação de tintas, tá? Então, pigmento branco de tintas são usados o dióxido de titânio como pigmentos. Até no leite é usado como embranquecedor do leite também. Loções de bronzeamento, porque o dióxido de titânio ele tem a propriedade de proteção contra os raios ultravioletos. Então, as cerâmicas estão presentes não só nos tijolos, nos azulejos, mas em várias outras aplicações, tá? Que vão desde da construção civil até áreas médicas, né? Os dentes artificiais, né? As próteses, entre outros. Inclusive, as obturações têm presente cerâmicas aí. Mas por que esses materiais são quebradiços, né? Sobretudo. A gente vê a palavra frágeis, né? É importante entender que quando se fala em fragilidade, não quer dizer que a cerâmica é um material pouco resistente. Muito pelo contrário. A fragilidade não é sinônimo de baixa resistência. Mas essa fragilidade se remete ao fato de que esses materiais resistem pouco, né, aos esforços de tração e choques. Tá? Então, as cerâmicas são frágeis devido à baixa resistência ao impacto e aos esforços de tração. Mas essa fragilidade está remetendo-se ao fato das suas ligações químicas, né? Como eu comentei, caráter iônico e covalente. As ligações iônicas, elas formam estruturas que dependem do tamanho relativo desses íons, tá? E as ligações covalentes são estruturas que dependem da direcionalidade das ligações. E isso gera, né, uma estrutura que tem essa fragilidade intrínseca dentro do material, tá? E a gente aplica-se compósitos, que seriam a utilização de outros materiais junto com a cerâmica para a gente melhorar essa fragilidade intrínseca das cerâmicas. Quando a gente vai analisar a resistência mecânica das nossas peças cerâmicas produzidas, a gente não usa o ensaio de tração como é usado para peças de aço. A gente usa os ensaios de flexão, porque, como eu comentei, a cerâmica tem uma baixa resistência à tração. Nesta imagem aqui, né, nós temos um ensaio de flexão por 3 pontos. Então, aqui nós temos um apoio, aqui temos outro apoio, e aqui é onde é aplicada a carga. Por isso que é flexão por 3 pontos. Então, a partir desse ensaio mecânico, a gente consegue obter a resistência à tração e a resistência à compressão, obviamente a resistência à flexão aqui. A gente sabe que quando uma peça está sob flexão, né, a gente tem que essas fibras, nesse caso aqui superiores, elas estão comprimidas e as fibras aqui de baixo, né, fibra superior comprimidas, inferiores tracionadas. Tá? E existem equações que conseguem correlacionar as tensões de compressão e de tração com base no ensaio de flexão, e isso permite a gente obter valores de propriedades mecânicas das cerâmicas. Então, nós não temos essa possibilidade de usar ensaios para tração, porque não tem como prender nas garras do equipamento, quebra muito facilmente. Além de outros, ensaio de dureza, o ensaio de compressão, propriamente dito, são aplicados. E aí, em termos de outras propriedades elétricas e ópticas, aí tem várias outras formas, tá? Mas só um comentário a respeito quando a gente vai avaliar as propriedades mecânicas desse material. Como eu disse, né, a gente tem algumas possibilidades para melhorar
a fragilidade das cerâmicas, tá? Com relação a isso, a gente usa hoje, atualmente, né, o que se tem feito muito atualmente é a fabricação dos compósitos. Compósitos. Lembrando que os compósitos é uma classificação nova de material, tá? Os compósitos podem ser compósitos de matriz cerâmica, compósitos de matriz metálica e compósitos de matriz polimérica, tá? O compósito de matriz cerâmica quer dizer o seguinte, que nós usamos uma matriz cerâmica, aquilo que está em maior quantidade, e reforçamos essa matriz, que é a parte mais fraca, né, da estrutura, com fibras, com partículas, com outros materiais que vão dar propriedades que a gente deseja, tá? Ou às vezes a gente usa a própria cerâmica para proteção, né? De outros materiais, como por exemplo os polímeros, que têm baixa resistência ao calor. Então faz uma fibra polimérica revestida com cerâmica. E aí a gente faz com que a cerâmica proteja o elemento. Mas, sobretudo, quando nós usamos, por exemplo, fibra de vidro ou fibra de carbono revestido com cerâmica, a gente melhora a sua tenacidade, a fratura, ou seja, a sua resistência à propagação de trincas. Aqui, por exemplo, nós temos um freio a disco, tá? Um freio a disco ele é composto de fibras de carbono, né, com carboneto de tungstênio, que é aquele material extremamente resistente ao calor e é um material abrasivo, né, os discos de freio. Outro aqui são câmaras de combustão de foguetes, são fabricadas a partir de um compósito de matriz cerâmica. Tá? Aqui são fibras de carbono revestidas aqui com outro tipo de material cerâmico. Aqui é a nível de microestrutura, né? Aqui nós temos, por exemplo, fibras que estão sendo reforçadas, que estão reforçando, na verdade, essa matriz de cerâmica. As fibras resistem muito bem à tração e com isso a gente consegue transmitir um pouco da carga, né? Na verdade, a carga ela é suportada pelas fibras, enquanto a matriz ela dá toda a união da estrutura. Então, é possível melhorar muito as propriedades das cerâmicas fabricando esses compósitos. Outro exemplo aqui, no caso, né, é a aplicação das cerâmicas avançadas, né? Então, aqui não cabe às cerâmicas o sinônimo de delicadas, tá? Muito pelo contrário. Nós temos aqui, no caso, um ônibus espacial Discovery. São várias pastilhas aqui para proteção contra tanto a entrada desse ônibus espacial na atmosfera, né? Porque aqui é um aquecimento extremamente alto, então é feito vários revestimentos, assim como os cones de exaustão também, que são utilizados para proteção contra o calor. Então aqui nós temos várias pastilhas de cerâmica avançadas aqui que revestem esse componente. Vamos agora falar um pouquinho do processamento, né? O processamento de peças cerâmicas, eles são divididos de acordo, né, com vários aspectos que dão característica à fabricação. Vou deixar os vidros aqui de lado e vamos deixar a cimentação também de lado e vamos falar aqui sobre os processos de conformação de peças cerâmicas, tá? A gente usa as cerâmicas, na verdade, uma das etapas da fabricação de cerâmicas é a obtenção de particulados, tá? Partículas. Então, dentre esses processos de produção ou obtenção de peças cerâmicas, nós temos aquele que é feito por prensagem de pós, seja a prensagem a quente, tá? Seja através de uma prensagem uniaxial, aqui onde os pós não são aquecidos, é apenas prensado, depois vai para o forno.
Aí nós temos a prensagem isostática, né, que aí se aplica, né, uma câmara, né, de óleo, onde você coloca a sua peça, esse óleo ele aplica uma pressão em todas as direções e dá forma à peça. Então, este é um dos processos. E nós temos o outro que chama de conformação hidroplástica, tá? Aqui na prensagem de pós, os pós não são umedecidos, tá? São partículas mais secas que são compactadas. Depois passa por processo de sinterização, que é aqui. A conformação hidroplástica hidro vem de água, né? Então a conformação hidroplástica refere-se àqueles processos onde nós pegamos os pós, os particulados, umedecemos, né? Até um teor que vai dar a condição da gente trabalhar aquela peça, ou seja, moldar. Então, a conformação hidroplástica pode ser por extrusão, tá? Extrusão é passar toda, é igual a gente está vendo aí a extrusão de metais, né? Onde a gente aplica uma força e empurra isso contra um êmbolo que tem uma matriz ali na frente. Na verdade, a gente usa um êmbolo para comprimir a peça, para passar por uma matriz que dá o formato. A conformação hidroplástica por extrusão tem esse mesmo sistema. Ou a gente pode fazer essa massa cerâmica e moldar ela no molde. Tá? Aí nós temos a colagem de borbotina. O que é borbotina? Né? Borbotina é uma suspensão dos pós, né? de ser da argila ou da cerâmica em água. Então fica com uma pasta líquida. Tá? A gente vai ver uns exemplos aqui. E aqui nós temos a colagem de tira, que é uma lâmina, né, de cerâmica que é posicionada sobre uma fita. Tá? Então todos esses processos passam por uma secagem e depois a gente vem por uma queima, exceto o caso aqui da prensagem de pós a quente, porque aqui na hora da prensagem a peça já é queimada, tá? Já se produz. Então, resumindo aqui, nós temos a moagem e a atomização, que caracteriza a síntese. O que é essa moagem, né? Os minérios, a argila, né? Geralmente, elas vêm em torrões, ou os outros produtos cerâmicos vêm em partículas grandes. Então, para que a gente consiga melhorar a densificação, a coalescência da cerâmica, reduzir também porosidades e melhorar a sua resistência mecânica, a gente aplica, né, a moagem para formar partículas de tamanhos controlados. Tá? E depois, essas partículas vão passar por um processo de prensagem para melhorar também a coalescência, que seria quando a gente prensa, a gente faz com que uma partícula fica mais próxima da outra. E isso melhora, tá? Na hora que se aplica a queima, né? A secagem, a queima, isso melhora a união dessas partículas e a resistência mecânica final da peça e as propriedades da peça cerâmica. Tá? Então é feita a moldagem aqui na hora da prensagem e a secagem e queima. A secagem é a primeira etapa, tá? Aqui a gente tem o que a gente diz de peças ou cerâmicas verde, tá? Verde, quando a gente aplica água, né, no caso, umedece, então a gente chama de peça cerâmica verde, ou aquelas que só estão prensadas e que vão passar pela queima, também são cerâmicas verdes porque não passaram pela queima. Aí, com a secagem, a gente elimina a água, tá? Mas não toda a água, porque a cerâmica, quando ela passa pelo processo de fabricação hidroplástica, assim como por prensagem de pós, ela tem água, tá? Ela tem a umidade ambiente, né? A umidade que foi adicionada. Opa, acho que eu coloquei uma H aqui, não existe. A umidade que é adicionada, essa umidade é controlada, e depois que a gente faz a secagem, essa umidade ela vai embora, né? Aí a peça ela fica com uma consistência, uma resistência até considerável.
Mas, para que a gente consiga dar a resistência mecânica, né, final à peça, a gente precisa eliminar a água de constituição. A água de constituição, elas estão participando das ligações químicas da matéria. Tá? Elas estão presentes nas ligações químicas, geralmente na forma de OH, hidroxilas. E essa água de constituição, ela só evapora, dependendo aí do argilo mineral, acima de certos valores de temperatura, 400, 600 graus. Tá? Isso varia um pouco. Mas primeiro perde-se a umidade, né? Depois, com a queima, a gente elimina a água de constituição. E aí a peça cerâmica ela fica rígida, tá? E também com a queima a gente forma líquidos daqueles argilominerais que a gente chama de fundentes. Aqueles argilominerais eles se fundem, forma uma fase líquida e essa fase líquida é ela que também dá resistência à peça cerâmica, tá? E também diminui a porosidade da peça. E no final a gente tem o acabamento, o desbaste, o corte, em alguns casos. Muitas vezes a peça já sai pronta aqui, tá? Algumas fazem um pequeno acabamento. Eu vou mostrar agora alguns vídeos de processos de fabricação para não ficar só no diálogo. Tá? Então, o primeiro é aquele que eu disse, a conformação hidroplástica por extrusão. Tá? Aqui, no caso, é muito usado para a fabricação de tijolos. Aqui está sendo feito já o corte, né? A pasta, né? A massa cerâmica umedecida, ela passou por uma extrusora. Não sei se esse vídeo vai mostrar. Então, aqui são os tijolos. As gaiolas de proteção. Aqui está a extrusora. A matriz, né, nessa região. A massa cerâmica ela é forçada a passar por essa matriz. E aí nós temos os nossos tijolos. Porém, a gente pode produzir tijolos com formação hidroplástica por moldagem, né? É um processo mais trabalhoso e não é uma grande produção como é aqui. Uma coisa interessante é que a conformação hidroplástica de telhas, né? Há um ditado popular de que foi feito nas coxas ou as coxas, né? É um ditado, isso aqui parece que foi feito às coxas. É que antigamente não se tinha não se tinha tecnologia que se tem hoje para a fabricação de telhas. E então o que se fazia? As telhas eram moldadas nas coxas, né? Então usava-se as coxas como molde. Então as coxas variam de dimensão de uma pessoa para outra. Então havia a possibilidade de não encaixar na hora de colocar essas telhas, né, nas casas, aquelas telhas mais curvas, né, muito comuns em casas mais antigas. Então, feito as coxas. É um processo de conformação hidroplástica, né, bem rudimentar. Uma curiosidade. Aqui nós vamos ver a conformação hidroplástica por suspensão, tá? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai encher o molde com uma borbotino, né, que é aquela solução de água e argila, ou pós cerâmicos. Esses pós cerâmicos vão ser com a água, na verdade, né? Eles vão ser despejados dentro de um molde e por capilaridade vai haver uma sucção da umidade e esses pós vão aderir à camada desse molde até uma espessura, né? Que ele vai definir pelo tempo, né? E depois vai desmoldar e vai passar para queima. Então vamos ver aqui. Tá travando. Ele está montando aí o molde para poder fazer
Vou avançar um pouquinho, que demora essa parte. Essa é a bogutina, ele vai fazer agora. Então, adicionou água, os pós cerâmicos. Então, é despejado aí. Neste caso, o que ele está fazendo é um molde em gesso, tá? Ainda não é a peça cerâmica final. Então, ele está fazendo primeiro um molde em gesso. O gesso ele tem aquela capacidade, né, de absorção muito fácil da umidade, por capilaridade. Então, primeiro ele usou, né, está fazendo uma peça em gesso para depois adicionar a suspensão aí de argila. Vou lançar um pouquinho. Fazendo a desmoldagem, é bem manual, né? Aqui são os vários moldes, né, de gesso. E as suspensões de borbotina, né, no caso, está sendo despejada dentro aí. E agora sim é o que também, né? Essa é a parte. A qualidade é essa. Percorrido o tempo, né? Isso é um jarro. Bem interessante, né? Aí dali vai para fazer a secagem e a queima. E o outro processo interessante que eu trouxe para vocês é a prensagem a seco uniaxial. Então, nós só temos os particulados, né? E isso vai passar pela prensagem, depois a queima. É um processo geralmente automatizado devido às altas pressões necessárias, né, para você produzir as peças. Então, ali é jogado dentro do molde, nós temos uma prensa. Essa prensagem, no caso, é uniaxial, porque não há. É uniaxial em um sentido, né? E não é a quente, porque não está aplicando a sinterização neste momento. Depois que é feita a prensagem, as peças vão passar pela sinterização. Feita a limpeza, né? Para tirar os aglomerados.
É bem simples, assim, em termos de compreensão, mas há um controle extremamente rigoroso depois com o ciclo de queima da peça. Vamos ver aqui que eu trouxe mais de vídeo. E aqui é uma curiosidade com relação à fabricação, né, dos freios usando o compósito cerâmico, né? No caso aqui, fibra de carbono e carbeto de tungstênio. Então, vamos ver aqui as etapas. Nós temos as fibras de carbono. É um processo bem manual ainda. Estão distribuindo as fibras, né, do molde. Aí eles colocam um modelo de polímero, esse modelo plástico aí, tá? Esse modelo ele vai sumir, vai ficar só as cavidades do freio. Freio a disco, né? Ele tem que ter essas cavidades para refrigeração. Eles posicionam esse modelo de polímero e evapora o processo de queima, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí é uma prensagem uniaxial a quente. Ao mesmo tempo que aperta, esquenta. Tem uma câmara de exaustão, porque ele libera gases, né, do polímero. E já uma massa, né, tipo uma mistura. Ainda não é o compósito em si. E, por enquanto, é só dar a rigidez necessária, porque o carbono de carbono, ela precisa criar resistência para poder trabalhar. O carbono e o silício, eles vão reagir quimicamente, né, e vai formar o carboneto de silício. Então, em uma determinada câmara, eles vão colocar, né, o silício, e esse silício depois, por uma reação, né, vai ser produzida a cerâmica que a gente quer. Processo onde aquele polímero ele evaporou, né? Então nessa câmara ali é feita a exaustão do derretimento, evaporação da polímero e ficou só as concavidades. Se não me engano, é nessa câmara que eles vão fazer a injeção que é a usinagem, perdão, não é a usinagem de alguns canais. Agora sim, ali no meio, né, é o silício, que é com a reação química, né, vai, devido à também ação do calor, vai gerar cerâmica ao forno extremamente
buscar, né? Um forno sobre o vácuo. Passado para aquele processo, aí já tem a peça, né? Aí o funcionário está fazendo apenas a montagem dos componentes finais. Então, esse é o nosso freio a disco. Compósito. Caríssimo, mas também extremamente eficiente. Se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, eu deixo essas duas referências aqui. Ciência dos Materiais, do Askland, e Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução do Callister. Eles terão um capítulo exclusivo para falar de processamento e fabricação de peças cerâmicas. Tudo certo, Juliana? Tudo certo, professor. Muito legal os vídeos. Adoro ficar vendo. É satisfatório. É. Giovanni, alguma dúvida? Tá em silêncio. Tudo bem. Bom, para essa